Boa noite a todos. Bem, gente, dedicada, acho que ainda não consigo ser, mas necessitada, e por misericórdia do Pai a gente acaba, pelas necessidades do dia a dia, nos tornando um pouco mais disciplinados, mas ainda confesso que muito pouco eu faço daquilo que deveria ser feito. Mas hoje, justamente por isso, tendo essa percepção nossa, e ouso até dizer muito mais minha nesse momento, que eu trago para nós esse título, que é Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Sem Nascer de Novo. Esse título está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e é o item 18. Eu convido a todos para fazerem uma pesquisa ali, porque temos ali pérolas que infelizmente a gente deixa para os porcos, ao invés de aproveitá-las. O Evangelho é um manuscrito que deveria ficar do lado da nossa cama, na nossa cabeceira, e ser lido todas as noites, nem que fosse apenas uma folhinha, porque nos ensina em gotas homeopáticas a viver em paz conosco. Todos reclamamos de não dormirmos bem, de ansiedade, de vários sofrimentos, mas esquecemos que o grande remédio Jesus nos deixou. Então, falando sobre ninguém pode vir ao Pai senão através de mim, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que nós vamos falar sobre a reencarnação. O que é a reencarnação? Jesus, conversando entre os discípulos, ele recebeu uma visita ilustre de Nicodemos, que hoje poderíamos dizer que seria um ministro do Tribunal Federal. Então imagine, né, a envergadura desta pessoa que chegou até Jesus e conversou com ele, chamando-o de mestre. Disse a Jesus, mestre. Ou seja, ele reconhecia a autoridade de Jesus por aquilo que Jesus continuava a fazer ali para aquela população. E ele dizia, sois o que és, porque se não viestes de Deus, não farias as coisas que fazeis. Ou seja, ele tinha compreensão que Jesus era alguém diferente e era um profeta. E eu vou ler para vocês esse pedacinho porque eu acho de extrema importância para o que nós vamos conversar agora. E está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, é a lição a Nicodemos, de número 14. Eu peço a vocês que me permitam alguns cortes, porque realmente essa lição ela é bem grande. Mas, como não temos tempo suficiente, eu tentei buscar aquilo que é mais importante. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal dos céus em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. E o mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos,
Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, conscientes da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar o alimento apropriado a um velho para o organismo frágil de uma criança? Extremamente confundido, retirou-se o fariseu. Quando Jesus nos fala que é necessário que voltemos para o ventre de nossa mãe, porque aquele homem que veio à Terra numa experiência, ora, se nós aqui na Terra, hoje estamos aqui, vivenciando várias experiências, quantos de nós aqui passamos por dificuldades, sofremos, adiantamos no trabalho algumas situações que poderiam não acontecer pela nossa imprevidência, pela nossa falta de tato, de paciência com as dificuldades alheias, e tornamos a nossa vida um caos, como havia sido já falado sobre as nossas aflições. E nós todos, vivenciando essas situações, temos a impressão de que viveremos no mínimo 500 anos. Olha a nossa situação. Quem de nós consegue perceber que pode desencarnar amanhã? Alguém de nós consegue estar preparado para partir? Aí, automaticamente, quando se faz essa pergunta, a maioria de nós vai dizer assim: não, tá, eu não fiz um testamento, mas eu já falei com algum familiar, eu já disse que a minha vida vai ser as coisas repartidas desse jeito. O que é de fulano vai para tal, e assim vai ser para ciclano, para beltrano. Não é assim que nós pensamos? Quando alguém nos fala: você já está preparado para morrer? Ah, já deixei tudo prontinho. Tudo prontinho em relação à condição física. Mas estamos todos nós aqui, sentados numa plateia, né? Espiritualizada, espíritas, e não pensamos que estamos nos preparando para estar com Cristo, para chegarmos na frente dos seus espíritos mais nobres, para fazermos os nossos questionamentos em relação à nossa vida, de como a gente viveu, de como a gente se preparou para estar nesse momento de transição espiritual, de passar para o outro lado, como alguns vão dizer. Será que tivemos realmente esse nosso insight de pensar assim: como estou vivendo? A minha vida está sendo realmente uma reflexão daquilo que eu quero para o meu futuro e para o futuro dos meus filhos? Porque a grande maioria de nós também faz da mesma forma que faz consigo mesmo. Eu realizo dentro de mim os meus tesouros físicos e materiais. Luto para ter casa, luto para ter carro, luto para ter uma boa situação financeira, ou um resguardo financeiro para o futuro, ou ainda um trabalho que me dê uma certa tranquilidade. Mas a idade vai chegando, as fraquezas vão aparecendo, as dores vão aparecendo, as nossas lembranças já não são mais tão lembradas, vamos ficando esquecidos.
e vamos ficando esquecidos também daqueles que nos amavam, porque eles já vão seguindo uma outra vida. E nós, o que fizemos da nossa vida? Aí a maioria de nós fica tão ansioso, tão problemático, que acha que o mundo parou porque meus filhos deixaram de estar comigo, porque a minha situação financeira não está adequada e eu não me preparei de forma correta. E assim eu transformo aquilo que deveria ser aquela preparação para o meu novo reino, né? Estar na presença do Cristo, falando das coisas boas que eu adquiri como pessoa, que já me comporto bem diante dos meus companheiros, já não sou aquele que estou me apropriando das coisas dos outros, pelo contrário, estou deixando para eles. Já não sou o dono da casa, eu sou apenas um usufrutuário. E eu posso dizer que fique para aqueles que melhor merecerem esse ambiente, e não mais para fulano, ciclano e beltrano, porque já não faz parte da minha preocupação essas questões. Já vivencio dentro de mim o reino do Cristo, que já me envolve de tal forma que já anseio por coisas muito maiores, que é estar na presença do Altíssimo de forma plena, por inteiro, e não mais pensando que deixei minha família, que deixei meus filhos, porque meus filhos terão a vida deles. Reservado a eles será aquilo que eu também vivenciei e passei para eles. Se eu passei para eles uma apresentação da vida muito melhor, ou seja, muito menos material, muito mais comedida, porém muito mais vivenciada no amor, sempre dizendo aos meus filhos o quanto eu os amo, o quanto eu os quero bem, mas sempre dando a eles o direito do engano, de reconhecer as suas próprias dificuldades. Esta é a verdadeira encarnação. E aí, num processo de encarne e desencarne, poderei chegar na espiritualidade e lá perceber que as minhas questões ainda ficaram algumas coisas pendentes e posso retornar em várias reencarnações necessárias para o meu aprimoramento, e não mais como uma situação de culpa, de expiação. E assim eu estarei indo e vindo, porque é necessário e é da lei. E Jesus mesmo disse: ninguém poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo. Reencarnaremos, retornaremos, porque é a lei. A lei me traz essa necessidade. Até que eu esteja de tal forma, tão ligado a Deus, como disse Jesus, eu e Deus somos um só, que não precisaremos mais do encarne na terra. Não precisaremos retornar essa roupagem humana para vivenciar situações que não mais fazem parte da nossa vida, porque não estamos mais apegados a ela. Porque todas as encarnações que nós temos aqui nesse planeta refletem a nossa infantilidade espiritual. Porque se já estivéssemos amadurecidos para a espiritualidade, não necessitaríamos estar na Terra mais. Estaríamos já galgando os mundos melhores, de acordo com a nossa evolução. Mas ainda por estarmos tão apegados às coisas do mundo, ao nosso egoísmo, à nossa necessidade de levar vantagem, à nossa inveja, ao nosso excesso de protecionismo, precisamos ainda abrir mão dessas coisas. Por isso voltamos a esse planeta. Mas também voltamos aqui com as habilidades que adquirimos ao longo das várias existências que tivemos no planeta. Ora, se um dia fomos musicistas, retornamos a esse planeta agora, não como músicos, mas pelo menos, ou como cantores, mas já tendo algum conhecimento que poderá nos levar a um centro espírita e sermos aquele que agraciará os outros, as pessoas que estão aqui, com uma boa música, elevando-nos um pouco mais no nosso próprio pensamento, porque a música
ela vibra de tal forma que as nossas moléculas, elas se sentem muito mais abertas ao que vai ser lido ou falado em seguida. Se pensarmos também, poderíamos em outras encarnações, em algumas vivências, termos sido arquitetos, pedreiros, serventes de pedreiros, ou uma outra área que seja, dentro desta perspectiva. E hoje poderíamos chegar aqui, na nossa vivência atual de encarnação, e poderíamos ter então pessoas que aproveitam essa sua habilidade não só para construir a sua casa ou construir as casas mediante pagamento, mas também num processo de autocura, realizar a atividade de benefícios àqueles que precisam. Ora, essa pessoa perdeu a sua casa por um motivo qualquer. Eu não posso dar dinheiro porque não tenho, ou eu não posso fazer isso ou aquilo, mas eu posso aproveitar a minha condição de exímio pedreiro, ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou quem quer que seja, posso dar um pouco de mim. São essas as experiências na escalada evolutiva das várias reencarnações que nós temos, que nos promovem esse benefício que deve, por ordem da lei, que todos nós aqui devemos aproveitar todos o nosso manancial de experiências para auxiliar ao outro. E talvez, por que não, eu, pela própria palavra, estou aqui tentando fazer um pouquinho daquilo que aprendi em outras encarnações. Ou talvez porque não aprendi e deixei a desejar, estou aqui nesse momento, enquanto outros podem estar nas cadeiras, usufruindo desse manancial. Mas, por necessidade, estou aqui estudando, precisando estudar para aprender, para desenvolver em mim um pouco mais de humildade, de menos orgulho, de menos vaidade e mais de compreensão do que ensina o Cristo. Assim deveríamos todos nós pensar em relação às nossas encarnações. O que eu estou fazendo aqui e agora? O que vai me promover estar nesse momento? O que eu posso dar para o outro? E às vezes ficamos sem trabalho por uma necessidade, porque o Senhor nos chama a um aprendizado muito maior. E Ele diz assim: ficarás sem trabalho durante um tempo, para entender o quanto é difícil para o outro ficar sem o que comer, pensar que não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, na possibilidade de que um filho não tenha leite em casa, porque talvez em algum momento na tua vida, ou nessa ou em outra existência, fizeste muitas dessas coisas. É assim que o Pai nos ensina todos os dias. E as encarnações acontecem justamente para isso. Reencarnaremos muitas vezes, mas dando continuidade àquele diálogo de Nicodemos, nós vamos fazer mais uma leiturinha para ficar bem mais fixado em nós. Por quê? Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, lembra? Mas, ficando André e Tiago, que estavam próximos e ouviram o diálogo, empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova, os dois desejavam ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível renascer de novo, Mestre? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não nascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário.
A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. E André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo próprio o inferno ou o céu que edificou no âmago da sua consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria do nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que a utilizaram na véspera para o roubo, para o assassínio, para a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e dos escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser as cortadas. Ora, se nós agirmos bem, obviamente, a próxima encarnação será um pouquinho melhor que essa, porque dizem os bons espíritos que essa é a nossa melhor versão. Então, o nosso passado provavelmente não foi fácil, não é verdade? Mas se hoje nós nos honramos e honramos o Cristo através de ações mais cordiais, mais concentradas na evolução que nós desejamos adquirir, aceitamos de bom grado as dificuldades que hoje vivenciamos, com certeza a nossa próxima encarnação já será melhor do que a de hoje. Mas também nos fala nesse diálogo que aqueles que não aproveitam bem as encarnações que estão vivenciando através dos suplícios desejados por si só para outros, automaticamente a nossa próxima encarnação será de vestes mais difíceis. Por isso que Tiago disse: por que um aleijado e outro tão belo e formoso? Porque para aquele era necessário, para essa encarnação, que vivenciasse desse jeito, e ao outro foi necessário aquela dificuldade. Deus faz um trabalho de perfeição, e não cabe a nós julgar e atender à justiça ao nosso proveito, porque olhamos sempre pela nossa necessidade de termos possibilidades melhores. Nunca pensamos assim, né, quando estamos encarnados. Eu não merecia sofrer assim, né? A gente só pensa desse jeito, né? A gente não pensa assim: a minha necessidade me colocou na situação que eu estou hoje. Somos nós, meus irmãos. Vamos agora dar continuidade, porque isso aí era só uma palhinha para explicar o que aconteceu. Aí o Senhor, compreendendo agora o mecanismo, compreendendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu sentimento, do seu entendimento, disse: mas observo que desse modo, ora, se aquele vem assim, depois o outro vem de outro jeito, quem matou, mata, quem hoje está matando, amanhã quer ser a vítima, e a gente acha que vai ser assim, né? Então observo que desse modo, o mundo precisará sempre de um clima de escândalo e de sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Porque o que a gente diz? Então se ele matou ontem, hoje ele vai vir da vítima, né? Ele é o aleijado, para não andar, para não chegar a matar mais alguém. Então vamos ficar no olho por olho, dente por dente? Vai ser assim? É isso que Tiago está perguntando. E o que responde Jesus? O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos, perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção?
Tiago meditou um instante e respondeu. Eu peço a vocês que façam essa pergunta dentro de si mesmo. Como é que a gente acha que acontece a justiça de Deus aqui para nós? Nosso processo de redenção. Tiago meditou um instante e respondeu. Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E Jesus disse, também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Então, ainda não ponderaste, olha só, ainda não pensaste bem. Talvez que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor, acima do não matarás, do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E como poderá alguém amar ao Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, eu não estranho a exiguidade dessa visão espiritual que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o seu próprio egoísmo, que lhes é próprio, organizaram a justiça como o próprio edifício mais alto do idealismo humano. Eu, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre 1 milhão de pecados, essa multidão de pecados. Porque o que é que fazemos nós? Compreendendo que, se é assim, se um mata de uma vez, num momento, o outro vira vítima, e o outro quer matar novamente, porque aí a vítima é um do outro, e assim nós vivemos. Então não tem justiça, temos um olho por olho, dente por dente. Mas o primeiro mandamento da lei de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então como podemos amar aos nossos irmãos se dentro dessa nossa visão tão diminuta de justiça, isso não é justiça, gente. Nós temos um Deus bom e soberano e bondoso, então Ele quer que a gente viva nesse ciclo vicioso de matar e morrer, vingar-se o tempo inteiro. Então que Deus é esse que traria para o homem somente essa visão de mundo? Não, essa visão é uma visão reduzida nossa, não é uma visão de Deus. O que Deus vê e promove ao homem é possibilidades de reencarnar e de rever a sua própria visão, de se reencontrar consigo mesmo e fazer uma reflexão no seu foro íntimo e perceber quantas vezes eu vou precisar reencarnar para aprender a perdoar, a olhar o meu irmão como alguém que está errando tanto quanto eu, que está cometendo os mesmos enganos que eu. Então eu vou dizer basta. Se ele quiser continuar errando, é problema dele. Mas da minha parte já tenho consciência e eu não quero mais cometer esse mesmo engano. Porque eu quero vir em outras reencarnações, não mais como aquele que é vítima ou algoz, mas como aquele que aprendendo todo o tesouro que é o reino de Deus em mim, já consigo ser para o outro um exemplo. Eu venho sim, não mais para resgate, mas sim para ser alguém que vai auxiliar aquele meu irmão caído que ainda não compreendeu as máximas do Cristo. É esse o desenvolvimento que o Cristo exige do homem. Exige sim, porque há 2000 anos ele passou pela terra e ele já nos ensinou. Temos um livro de cabeceira assim que deveria estar conosco todos os dias, para que a gente compreenda de verdade, para que a gente assuma realmente a nossa encarnação e reencarnações, mas não mais como vítimas e algozes, mas como irmãos do Cristo, fazendo a nossa parcela do aprendizado necessário, comungando das máximas espirituais, para dar também um pouquinho para o nosso irmão. Como foi falado já no início, são as pérolas que eu posso apresentar
para aqueles que estão comigo. Já não mais aquele que cobra pesados impostos dos corações alheios, mas aquele que, envolvido pelo amor do Cristo, desenvolveu em seu próprio coração uma condição de irmão e de amor ao próximo, sem mais pedir nada em troca, porque não é necessário. Compete ao outro se perdoar. Eu me perdoo. Eu transformo a minha vida num ideal de amor. E quem quiser seguir junto comigo está convidado. Não vou mais ser aquele que vai apontar erros para ninguém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela carinhosa atenção, pelas vibrações amorosas. Que o Cristo de Deus, que é o nosso irmão maior, possa sempre estar nos orientando através desse olhar maravilhoso que eu recebi de vocês. Que Ele esteja com todos. Muito obrigada.